Oi, E gente, tudo bom? Oi, tudo. tudo Só falta bem? chamar. Tudo jóia. Então tá Só falta bom. chamar a Gi. Qual que é o arroba dela mesmo? É Gislaine F. Suelen entrou, o Alan entrou. E eu tenho que aprender a usar esses filtros, hein? Eu também não sei, não. Eu tô olhando agora aqui que apareceu. Falei, opa, tem uns negócios bonitinhos. Outro dia eu coloquei pra ficar menos pálida, que eu tava muito branca. Falei, Menina, Acho que eu vou não tô, usar esse que afina meu rosto. não tô conseguindo chamar a Gislane. Vocês conseguem por aí? uai, chama ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Não, ela tem que entrar, né? Ela tem que entrar pra gente pedir. Gente, boa noite a todos. Obrigada a todos que estão participando. Nós só estamos aguardando a Gislaine, a personal trainer. Boa noite a todos. É Vamos arroba aguardar. Gislaine F. Aí, ó, chegou. Ah, achei. Conseguiu visualizar ela, Cláudio? Consegui. Pronto, estamos aqui estreando, né? Estreando o Papo Reto com 4 participantes no Instagram. Isso. É um Muito prazer bom. recebê-las. Vamos começar a nossa noite, né? Com essas convidadas maravilhosas. Inicialmente, eu agradeço a doutora Paula Assunção, a Gislaine, minha personal, duas profissionais que eu tanto admiro, né? Tanto a Gislaine, confio completamente no trabalho dela, no trabalho desenvolvido como personal trainer. A doutora Paula, também uma profissional que eu só tenho elogios a fazer. Eu brinco que quando crescer eu vou querer ser igual a ela. Então é muito importante para mim essa live com vocês duas. Bom, essa live ela foi pensada mais ou menos no nosso cotidiano, porque todo mundo fala de atividade física, todo mundo fala de exercício físico, e tem aqueles que usam a atividade física apenas como um hobby, o passeio do fim de semana. Tem aquelas pessoas que usam o exercício físico apenas para esculturar o corpo, não pensando numa saúde, ou até mesmo aquelas pessoas que se preocupam em procurar a educação física como a saúde, procurando a saúde, é cobrado que os resultados estéticos não estão sendo desenvolvidos. Isso não é raro, né, acontecer. Das pessoas perguntam, falarem assim, nossa, mas você, igualzinho no meu caso que gosta de pedalar, você vive pedalando, você vive fazendo treinamento, mas você não muda, né? Mas eu também não abro mão daquela cervejinha, daquele torresmo, né? Nesse momento também de pandemia, a atividade física e o exercício físico também vem sendo, sim, muito elencado, né? Como importante, como meio tanto de prevenção, de melhoramento da massa corpórea, que as pessoas que têm uma massa corpórea melhorada conseguem passar pela Covid de uma forma mais branda, ou até mesmo no pós, né, no pós-Covid, né, porque ele gera reflexos, né, pelos próximos 6 meses, e a atividade física vem amenizar esses impactos. Então, Gi, vou Exatamente. começar pela Gi. Você poderia, inicialmente, começar a explicar para as pessoas essa diferença de atividade física e educação física? Por quê? Tem aquelas pessoas que exercem atividade física, mas continuam sedentárias, e também tem aquelas Sim. pessoas que exercem atividade educação física e também permanecem sedentárias. Mas tem as pessoas que, quando fazem adequadamente atividade física e educação física, elas conseguem resultados, seja na saúde, seja estético. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito Tá dando bem. para ouvir? Hum, Então, é,
Em relação à estética, muda sim. Mas se você tiver, mudar sua alimentação, mudar seus hábitos. Agora, em relação à atividade física e sedentarismo, a partir do momento que você estiver praticando qualquer atividade física, você já não é mais sedentário. Claro, tem um limite, né? Considerado antigamente, se você praticasse atividade física, considerado 2 vezes por semana, você já não era mais sedentário. Hoje já mudou isso. Hoje já é de 4 vezes na semana para você não ser considerado sedentário. Só que, assim, em mudanças de saúde, as mudanças são nítidas. Tem várias literaturas sobre isso, falando o quanto a atividade física melhora em tudo em relação à saúde, independente do seu físico. Então, assim, vale a pena ser praticada, mesmo que você não queira mudar seus hábitos alimentares, mesmo que você não queira abrir mão da sua vida de final de semana, sua vida social mesmo. É válido para a prevenção de doenças no dia a dia, de atividades, simples atividades. Então, assim, por isso até que a atividade física tem que ser uma coisa prazerosa. Você não precisa, não é obrigado a fazer aquele ou certa atividade física. Você tem que procurar uma atividade que te traga prazer, porque isso vai te gerar o prazer vai te gerar constância, e a constância vai começar a trazer esses benefícios para você. Saúde. Agora, estética, infelizmente, já vai entrar, abrir mão de certos programas, às vezes, durante a semana, certos tipos de alimento, ou até nem é abrir mão, mas aí já envolve quantidade, o excesso. O problema é o excesso. Hoje, mas como inserir na atividade física? Sair da teoria, né? Todo mundo fala que a atividade física ela é boa, o exercício físico ele é bom, mas como iniciar? Sim. Porque assim, os neurocientistas eles falam o seguinte: se você persistir, né, por 21 dias, você começa no 21º, aquilo se tornar um hábito. Mas como sobreviver os primeiros 21 dias quando você está muito sedentário? Porque você não vê ficar sedentário. Quando vai ver, você já está lá no buraco. Boa, Ju, E aí, boa. E aí a sua vontade você vai um dia e, tipo, dá muita raiva e dá vontade de nunca mais fazer. Eu nunca mais vou fazer aquilo, para que eu fui inventar essa ideia, né? Só que, infelizmente, aí é uma coisa, é hábito mesmo, é você acordar e não tô com vontade não, mas eu vou lá, é para minha saúde, vai me trazer bem. E aí entra de novo o que eu falei em relação a procurar algo que te dê mais prazer. Porque senão, tipo, uma coisa que, tipo assim, nossa, que droga aquilo, vai ser difícil. Se for uma coisa que te traga mais prazer, por isso o pessoal tá indo tanto da atividade física, do ciclismo, da atividade ao ar livre. Por isso, porque aí junta o prazer, tem que juntar o prazer, tem que juntar a vontade. E assim, infelizmente, tem certos dias que a gente não tá com vontade mesmo. E aí já vai aquela coisa da atividade física, tem que ser um compromisso seu também. Tem que ser um compromisso como o seu trabalho, você tem que ter aquele compromisso de ter um horário, de ter o seu momento, porque tem que ser uma coisa que te traga prazer no sentido assim, cansar o seu corpo, mas descansar a sua mente. Um momento seu, que talvez assim, você desconecte do telefone, você não fique preocupado com o que está acontecendo na sua casa. E isso vai te gerando bem-estar e prazer também. Só do fato de você desconectar do seu dia a dia, também tem que ser algo junto com a atividade física, que vai te ajudar a manter aquele compromisso e aquela constância, né? Eu tô nessa procura aí, Gê. De juntar difícil, o prazer com o exercício. Porque útil ao agradável, né? academia, nem pensar, odeio. Tem que ser uma Sim. coisa assim, prazerosa mesmo. Eu acho que a academia. Assim, eu acho que a academia. isso. Eu acho que a academia ela assusta um pouco, porque quando, por exemplo, até eu chegar na academia, eu tinha aquele desânimo de
de batalhar por uma estética, de fazer o exercício, de pôr a roupa, de encontrar aquela quantidade de gente magérrima, linda, maravilhosa. Exatamente. Só te cortando mais ou menos, tem uma aluna minha que acabou de comentar aqui, a qualidade do sono melhora. Então, assim, você começa a ver resultados que, às vezes, mesmo você, exemplo, não gostando de uma academia, mas certos benefícios você começa a ver, faz você mesmo não gostando e buscando. Mas essa coisa de academia é a coisa mais comum que todos reclamam mesmo. Infelizmente. Não, porque assim, eu procurei agir pela primeira vez pelo seguinte, eu não era muito adepta à academia, mas eu comecei a ficar muito sedentária. Eu comecei a ter dificuldade de pentear o cabelo. E eu não fui vendo ficar assim. Quando eu vi, eu já estava muito estragada. E aí, quando eu fui para a academia a primeira vez, eu fui fazer a burrada de fazer... Como que chama aquele exercício da bicicleta, Gi? Spinning. O spinning. Eu quase morri. Eu saí desorientada da academia. Eu virei pro meu esposo e falei assim, não volto nunca mais. Aí ele falou assim, não, vamos pensar. Eu falei assim, não, eu só vou fazer atividade acompanhada. E aí eu procurei um profissional, porque eu fiquei realmente preocupada de ter um piripaque na academia. Porque eu não tinha preparo físico. E aí, Gi, qualquer pessoa pode passar atividade física? Por quê? Agora nós estamos na pandemia e a gente vê muito aplicativo ensinando a fazer exercício. A gente vê muitas pessoas ensinando outras pessoas a fazer exercício. E aquele caso, a gente às vezes faz achando que está fazendo certo e está fazendo errado. E isso traz prejuízos também para a saúde. Você poderia adentrar um pouquinho nesse assunto? Isso é uma questão, assim, que nós, educadores físicos, sofremos muito com isso. Porque, assim, qualquer pessoa hoje em dia na rede social que teve um resultado, que emagreceu, vira coach, acha que pode prescrever atividade física. E mesmo assim, não precisa nem muito em rede social. É só um amigo seu que você acha que está com um corpo bacana, a pessoa já quer o resultado dele, já acha que já pede para malhar junto, já pede para passar a mesma série. Então, assim, entra muita falta de informação, entra muito essa questão do leigo também. Mas, assim, para prescrever uma atividade física, a gente tem que ser formado em educação física, tem que fazer faculdade, tem que estar credenciado pelo CREF. E, assim, esse registro, esse conselho fiscaliza essas pessoas que não podem, que exercem a profissão ilegalmente. É muito falho? É todo. Mas, assim, infelizmente, vai da consciência de cada um, porque pode dar muito problema. Claro, uma fatalidade acontece até com profissionais, mas tende a dar muito mais problema do que resultado, infelizmente. Porque é um exercício excelente. Feito errado, pode te causar lesões que te impeçam de fazer outros exercícios pro resto da sua vida. Exatamente. Então é uma questão muito séria. O que eu ia falar muito sério. É isso, né? Essa procura, né, pelo profissional particular, não só pelo motivo que a Jo elencou, que a academia é um ambiente que você precisa estar com a sua psique muito preparada, porque realmente existe a pressão estética muito grande. Muitas vezes você vai ver pessoas que... É porque é muito difícil, principalmente para nós mulheres, desassociar a atividade física do emagrecimento. Isso eu acho que também é uma coisa, né, uma coisa que a gente precisa trabalhar isso, não só a nível psicológico, quanto a nível do educador físico, né, Gi? Porque nem toda mulher magra é um exemplo de saúde, e vice-versa. Nem toda mulher que tem um corpo um pouco mais volumoso significa que ela não tem, por exemplo, massa magra, que ela não tem saúde, que ela não está de bem com todos os seus índices. Então, isso é uma questão mesmo que você falou muito bem. O amigo emagreceu, ele começa a passar receita, porque não é porque ele está saudável, é porque ele emagreceu. Então, essa pessoa nem faz o raciocínio. Às vezes ele
fez loucuras, assim, e a pessoa acha que é aquele resultado que te atende. A cobrança E é assim, muito a grande. academia, infelizmente, é um lugar. Te cortei, né? Desculpa. Não, pode A falar. academia é um lugar. Pode falar. Pode falar, Gi. Depois eu pergunto. A academia é um lugar que, infelizmente, acontece isso mesmo. Parece que é um lugar que, vou lá para emagrecer. Eu estou dando um exemplo de quem está acima do peso. Mas é o contrário, sim. As mulheres que estão acima do peso sempre constrangidas. É. Então, cabe muito. A pessoa fala, preciso emagrecer, mas lá só tem gente magra, só tem mulher magra. E a pessoa às vezes está perdida porque ela está fazendo exercício sozinha. Então, assim, é muito válido para ter essa constância. O exercício físico, a gente só cria esse hábito tendo a constância. Começa o resultado, vai te dando prazer, sim. Mas tem muitos ambientes hoje em dia. Então, assim, a gente está sendo muito prazeroso. A pandemia trouxe muito isso para a gente, assim. Do exercício ao ar livre, de você ter a comunidade, de ter um profissional que vai na sua casa. Então, isso está criando hábitos muito melhores nas pessoas, as pessoas estão aderindo muito mais. A bike também entra nisso, porque assim, as pessoas, conhecem lugares, se descobrem assim, porque ela é uma superação o tempo todo, e isso faz parte de manter a constância no exercício físico, das pessoas começarem a ver essa autossuperação o tempo todo e querer sempre mais e tal. E a bike traz muito isso, essa socialização. A academia muitas vezes não tem essa socialização. Hoje, Academia, você tá ali com você mesma e tchau, né? a gente está no Pode falar. no mês de comemoração das mulheres, né? E a gente vem Sim. batendo papos, né, sobre isso, sobre essa cobrança, né, que a mulher sofre em vários setores da sociedade. E essa questão do exercício, de estar bem, de estar magra, é uma cobrança assim, constante, né? E eu acho que o que você falou, a pessoa deve fazer o exercício por prazer, ela vai ganhar qualidade de vida, vai ganhar qualidade de sono, né, na vida dela total. E assim, o emagrecer pode ser uma consequência que vai depender da sua alimentação, de outras questões. Sim. Mas o exercício ele vai te trazer esse prazer e vai te dar uma qualidade de vida melhor. Não, muda tudo, o humor, entendeu? A sua disposição no dia a dia, até mesmo a sua forma, talvez, de se enxergar. Muda, sim. Até o ócio também, né? Exatamente. Nessa estética. Isso, assim, a gente está falando questões psicológicas. Em relação à saúde, é nítido, assim, é nítido. É uma coisa, assim, não é porque é minha área, mas é uma coisa, assim, que é válida mesmo. E todo mundo deveria procurar alguma coisa mesmo, assim, que te traga prazer, mas que não deixe de fazer. Exato. Você acha que o ideal é a pessoa já iniciar diretamente numa academia ou ela iniciar a atividade, os exercícios físicos, por meio de um profissional da educação física? Entendi. Assim, o que mais as pessoas reclamam, pessoas que eu digo assim, que nunca fizeram atividade física, cai de paraquedas numa academia. Então, assim, é complicado. Não dá para falar mal das pessoas, dos instrutores das academias. Porque, assim, a gente está lá, é muita coisa, são muitas pessoas. Enquanto você está dando atenção para uma pessoa, o outro já está nas suas costas fazendo tudo errado. Então, infelizmente, muitas vezes, assim, a maioria dos casos que acontece das pessoas abandonarem a academia ou falar que não gosta é por estar lá perdida, fazendo tudo errado, se sentindo constrangida e não tendo atenção. Então, assim, o ideal, com certeza, seria procurar um profissional, sim, que vai te orientar, que vai te ensinar. Acontece muito comigo, porque, assim, querendo ou não, é um serviço mais caro, né? Que às vezes não é acessível para qualquer pessoa, para todo mundo. Então, acontece muito comigo, assim, da pessoa me procurar e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro
para ter um personal sempre na minha vida. Não, não desmerecendo o seu trabalho, mas é questão financeira mesmo. Mas eu gostaria de ter o seu acompanhamento, talvez pelo menos por um mês ou por alguns meses, para você me ensinar a malhar. Porque aí depois, a partir daquele momento, eu vou seguir com minhas próprias pernas, mas eu vou ter noção do que eu estou fazendo certo ou errado sozinha. Ou pelo E menos o a ideal feitura da seria ficha, né? isso. O ideal seria mesmo que a pessoa começasse com um tipo de orientação mais individualizada, para ela ir se sentindo mais à vontade, até no ambiente da academia, para ela ir conhecendo os aparelhos, porque tem os ajustes, tem o peso, tem a execução correta. Então, assim, é complicado. Não dá para falar mal do instrutor da academia que não está dando atenção. Ô, Paula, Infelizmente, são muitas pessoas. agora, no que tange, assim, essa relação entre aluno e academia, quais os impactos isso podem gerar quando a gente fala de lesão? Por quê? Como a Gi bem explicou aí, geralmente é um instrutor para todo Para um mundo. grupo. Uhum. Quando eu não sei se tem legislação, mas eu sei que para fazer atividade física você teria que apresentar um atestado médico. Hoje esse atestado ele vem sendo substituído pela avaliação do fisioterapeuta. Eu nem sei se isso tem validade. Também não sei se a academia, de tempos em tempos, tem que pedir uma validação de um atestado médico. Então, assim, como que fica essa relação entre aluno e academia quando o aluno se lesiona dentro da academia ou quando ele acarreta uma lesão por causa de um exercício que ele faz de forma reiterada lá dentro daquele ambiente, sendo que ele não está assistido? Exatamente. A academia tem alguma responsabilidade? Essas questões, é porque tudo, se tá, né, no universo do direito, né, tudo é um contrato. A gente costuma brincar que o contrato, né, a relação é promessa e compromisso, na verdade. O contrato se origina assim, é promessa e compromisso. Então, assim, você quer comprar um carro. Então, a Gislaine tem um carro e eu tenho dinheiro, nós fazemos um trato. Esse trato é a promessa dela me dar o carro mediante eu entregar o dinheiro para ela. Então, promessa e compromisso. A expectativa de que a promessa seja cumprida é a origem de todos os contratos. E na relação estética ou de atividade física, começa aí também, né? Promessa e compromisso. Então, assim, a pessoa vai para a academia. Você falou muito bem, infelizmente a academia ela vem flexibilizando as normas de ingresso. Mas ela não deveria fazer isso, porque quando a pessoa jurídica, que é um pouquinho diferente da relação de um personal trainer, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas você tem uma relação um pouquinho diferenciada em relação à academia do que o profissional particular. Na academia, a primeira busca da pessoa imediata, seja ela qualidade de vida, seja emagrecimento, tudo, a academia não vai fazer esse acompanhamento personalizado se a pessoa, por exemplo, né, você citou das lesões, realmente as lesões são um capítulo à parte. Mas nós poderíamos falar até de um exemplo clássico, um problema cardíaco. Um problema que a pessoa não sabe que tem. E às vezes uma análise médica do fisioterapeuta não é suficiente para saber que às vezes com a sobrecarga de peso essa pessoa tem um problema de abaixar a pressão, ou de subir a pressão, ou mal súbito, uma arritmia cardíaca, que é aquele problema silencioso, né, Gi? E o problema, a fisioterapeuta, ela pode até, numa análise muito comprometida com a pessoa, perceber um problema articular. Mas ela não vai perceber esse problema cardíaco. Então, isso que você falou é muito importante. Quando a pessoa procura uma academia, é importante tanto para os donos da academia saber que flexibilizar a contratação parece que está facilitando a aderência do seu público-alvo, mas não é bom, porque isso te acarreta responsabilidades civis. E, por outro lado, você, enquanto aluno, falar assim, que ótimo, eu fui lá, fiz um exame médico que mediu minha pressão, tirou meu peso, olhou minha massa corporal e eu já estou pronto para ir fazer esteira, fazer spinning, por exemplo, que é uma atividade física mega intensa. E aí você fala, que maravilha, já vou começar a malhar. Isso é uma irresponsabilidade conjunta. Tanto da academia que deixou você entrar com essa atividade, com essa avaliação superficial,
quanto sua, porque você também não fez uma análise correta, principalmente quando você vem de um período que o sedentarismo ele também acompanha a ausência de consultas médicas, né? Porque se você está indo no médico constantemente, a tendência é que você já esteja atento aos seus índices corporais. Você já sabe, por exemplo, se você é uma pessoa que tem hipertensão, você já sabe se você tem o colesterol um pouco elevado, você já sabe que se você tem que manter uma luz alerta. Agora, se você vem de um grande período sedentário, você não procura nenhum profissional, e aí você fala assim, nossa, eu estou muito parado. Seja por uma percepção de falta de fôlego, ou até porque você realmente queira emagrecer. E você entra na academia. A academia tem responsabilidade. No direito civil, a gente divide todo o contrato de responsabilidade em dois caminhos. Responsabilidade de meio e responsabilidade de resultado. E, por outro lado, a gente divide de novo. Responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Isso aí vai variar se você vai provar a intenção da pessoa de te machucar ou deixar de fazer uma análise melhor, ou se não, se realmente foi uma fatalidade, como a Gi falou, fatalidades podem acontecer com os atletas do futebol que vivem acompanhados 24 horas. Fatalidades realmente podem acontecer. Mas, por exemplo, né, você deixar o aluno totalmente livre para dosar quanto de peso que ele vai erguer nas suas atividades. Isso pode acarretar um problema gravíssimo, não só para ele, mas para a academia, porque ele pode, num momento dramático, lá travar. Ele pode travar num aparelho, ele pode travar, não conseguir sair, ele ter uma crise de coluna. E existe sim a responsabilidade da academia. Essa discussão que você falou, se tem uma lei ou não, existe um projeto de lei regulamentando, né, a atividade de prestação de serviços esportivos e aeróbicos dentro da academia. Esse projeto de lei não foi para frente. É muito comum a academia, não sei se a Gislane já vivenciou isso, mas é muito comum a academia maquiar a relação contratual com o seu educador físico, forçando o educador físico a virar MEI. É muito comum isso. A academia vai lá e fala assim, só te contrato se você for MEI. Aí eu te pago por X horas que você der de aula e pronto, eu não tenho relação com você. E a academia faz isso porque ela está pensando no lucro, obviamente, mas ela não está pensando que a responsabilidade civil por tudo que acontece dentro das dependências da academia é dela sim. Desde a pessoa ter logicamente, né, que se for um problema pré-existente, a academia vai dizer, olha, infelizmente isso não fez parte das minhas atividades. Daí a importância do laudo de avaliação da entrada daquele cidadão. Porque vamos e convenhamos, quando a gente responde um questionário, aí pergunta assim, você já teve algum problema de pressão? Você vai responder, não. Você bebe? Pergunta clássica, você bebe socialmente ou você bebe constantemente? Socialmente. A pessoa às vezes toma cerveja de terça a domingo, mas não, bebo socialmente. Então, assim, esses questionários, eles são muito falhos. Socialmente todos os dias. Pois dificilmente a pessoa ela vai se sentir digna. Então, não dá para a academia se eximir da responsabilidade com base num questionário de autoavaliação. Quer dizer, ninguém é totalmente sincero nesse questionário de autoavaliação. Então, isso é muito importante, né? Nessa oportunidade aqui, a gente deixar isso muito claro. Você, profissional, educador físico, você não é obrigado a estar sujeito a esse regime de contratação. Muitas academias exigem controle de exclusividade, né, exigem uma carga horária altíssima e maqueiam a relação contratual através da relação de MEI, que não deve ser feito assim. E, por outro lado, você, usuário da academia, fique atento a isso. Que se você, é um pacto de mediocridade. Você vai lá, não preenche direito, não leva atestado médico direito, pede um amigo seu para dizer que você está ótimo, para você começar a fazer as atividades físicas, e isso é uma forma de você maquiar a realidade. Você pode se envolver num problema seríssimo a nível de saúde, e até mesmo você ficar sem trabalhar, ter vários danos colaterais. São muitas situações. Me bateu uma dúvida aqui.
o seguinte, uma academia, ela pode me condicionar a contratar só o personal trainer que ela tem à disposição? Não, não Por pode. exemplo, eu quero desenvolver minha atividade em uma determinada academia, mas eu não quero os profissionais deles, eu quero a minha. Quer Você usar o pode levar o seu. espaço, né? É, E, você por não, você exemplo, não. aí eu vou ser obrigada a pagar a taxa para minha personal me ensinar ou não? Como eu estou ali em busca de um exercício físico, eles têm, e eu que estou realizando o exercício físico, eles têm que pedir, eles têm que autorizar a entrada da minha personal junto comigo. Eles têm que autorizar a Sem eu ter entrada que pagar. Eles têm que autorizar a entrada da sua personal, porque, mais uma vez, envolve essa questão de responsabilidade. Da mesma forma que nós estamos aqui, reiterando que tudo que acontece dentro daquele espaço é de responsabilidade da academia, se você fala que você vai usar aqueles aparelhos, mas que você vai levar o seu educador físico, eles vão pegar de você um termo de isenção de responsabilidade. Porque aí ele está transferindo para a sua personal trainer, para o seu educador físico que está te acompanhando, a responsabilidade está lesando, né, qualquer problema seu que venha a acontecer. Porque aí entra muito no que eu falei. A responsabilidade do personal é uma responsabilidade de acompanhamento, de zelo. Então, o personal, ele tem que acompanhar a sua atividade, a sua relação. E aí você está levando o seu. A questão da cobrança do pedágio, porque você não usa o educador físico, é uma relação de consumo. Você pode se queixar no PROCON. Poucas pessoas sabem disso. Mas qual é a relação que eu tenho com a academia Ninguém de sabe ginásio? disso. É uma relação de consumo. A academia de ginásio é uma relação do PROCON, naturalmente uma relação do direito do consumidor. Então você fala, eu estou consumindo o seu espaço, eu vou pagar a sua mensalidade, mas eu não vou pagar uma taxa extra porque eu não uso o seu educador. Agora, nós vamos ter que fazer uma relação contratual, né? Pelo menos se o jurídico da academia for eficiente, ele vai fazer. Vai fazer um termo de isenção de responsabilidade, dizendo, olha, então daqui para frente eu cedo os meus aparelhos, mas eu não me envolvo em nenhum problema que venha em decorrência dessa atividade física. Entendi. Na prática não é bem isso que acontece. Não é. Não. A gente não faz um exame um exame cardiológico, né? Que deveria fazer um exame cardiológico. O que começou a acontecer nos últimos anos foi as academias foram cada vez abrindo mão desse atestado médico, porque assim, era um atestado que não atestava nada. Uhum. Porque você ia ao médico, é obrigado a ter um exame médico. Você ia ao médico, o médico perguntava, para que você quer? Porque eu preciso para me matricular numa academia. Ele aferia a sua pressão, você respondia um questionário e ele te dava esse atestado. Então, assim, ele não te pedia nenhum exame, não te pedia nada. Ele perguntava se você tem algum problema de saúde, se você tem histórico na família, quanto tempo tem que você não fazia um exame de sangue, por exemplo, mas ele também não te pedia. Uhum. Então, assim, foi provado que era um atestado que não era garantia nenhuma que o aluno não tinha doença. Uhum. Então, cada vez mais as academias foram abrindo mão disso. E, assim, o fisioterapeuta, ele as academias não começaram a substituir o atestado, assim, não necessariamente pelo fisioterapeuta. O ideal seria que fizesse tudo. Que passasse pelo médico, depois seria o fisioterapeuta, porque aí o fisioterapeuta, ele avalia a questão física no sentido, assim, postural. Ele começa do ombro, faz uma avaliação do ombro para baixo, ou ele começa do pé e vai até o pescoço. Então, ele avalia, assim, algum desvio postural, algum coisa de joelho, de dores lombares, de qualquer tipo de dor. E depois, o fisioterapeuta, assim, ele é, nos dias atuais, assim, que a gente não usa mais esse atestado médico, o fisioterapeuta é de importância, assim, extrema. Sim. Porque através da avaliação do fisioterapeuta, eu digo assim, eu, instrutor de academia, que não posso ficar dando atenção total para o aluno que eu estou montando um treino, mas é um amparo, é uma direção que eu tenho, olhando a avaliação do fisioterapeuta
em como eu vou montar esse treino para o aluno a partir do objetivo dele, mas com o atestado do fisioterapeuta. Na realidade, também, a gente joga muita responsabilidade. Eu acho que a academia tem algumas responsabilidades, sim. Ela deveria exigir, sim, um atestado médico, mas um atestado médico talvez mais completo. Mas eu acho que vem tudo de uma questão cultural. Esse atestado médico, ele já é antigo, né? Antigamente, para você entrar em um clube, você tinha que apresentar um atestado. Era só o médico para escrever. Isso é uma questão cultural. Como a gente também vem de uma questão cultural de procurar um médico não para fazer um controle. A gente procura um médico só quando a gente já está passando mal. Já está doente, claro. Então, assim, a gente não tem essa cultura. E a gente também tem uma cultura de sempre querer jogar a responsabilidade para o outro. Porque, assim, poderia partir de mim mesma entender o seguinte, que se eu estou sedentária, se eu vou começar uma atividade física, eu preciso ir num cardiologista, e não só que o cardiologista me faça perguntas. Eu tenho que pedir para ele um eletro. Não, se bem que hoje tá também, com o médico está tendo que ser assim, né? Porque você chega lá, você relata. Você tem que ficar assim aqui. Você não vai fazer um eletro, não? Você não vai pedir um exame de sangue, não? Né? Hoje também tem que ser assim. Então, assim, a gente também não tem essa consciência de que se eu quero me iniciar nessa atividade, deixa eu tomar determinadas providências, até mesmo nas atividades amadoras. Quantas vezes a gente vê aí em reportagens que a gente vê assim, pessoa estava fazendo ciclismo e sofreu um infarto, pessoa estava desenvolvendo uma atividade tal e sofreu um AVC e alguma coisa assim do tipo. A gente vê várias, né, questões de pessoas passando mal em atividades por conta própria também. Então a gente não tem essa cultura. E talvez essa cultura também ajuda, tudo assim, são fatores que ajudam as pessoas a ir relativizando, é porque assim, quantas pessoas têm plano de saúde? A maioria depende de SUS. Marcar uma consulta no SUS é praticamente assim, você tem que ficar por conta, né? Você não consegue... Até porque as pessoas são imediatistas. Se você resolveu se matricular na academia, você quer hoje. Exatamente. Então você não vai querer. Você não vai querer esperar para ir ao médico, para fazer certos exames. Aí sabe o que acontece? Infelizmente, aí você chega numa academia. Precisa de exame médico. Você vai na outra, do outro lado da rua, que ele te aceita sem exame médico, aí você se matricula lá e pronto. Infelizmente. O que eu ia comentar é que, por exemplo, né, esse atestado médico ele foi substituído pelo exame de aptidão para atividade física. E aí eu vou fazer um exemplo para vocês de como que as pessoas acham que elas estão resolvendo um problema, mas elas estão criando um problema gravíssimo. Que é, por exemplo, se você faz uso de remédio controlado. Uma das perguntas que está lá, porque eu abri, não é porque eu sou uma pessoa sedentária, então eu não sirvo de base, entendeu? Eu falei, né? Eu vou fazer uma confissão para os espectadores desta live. Eu estou aqui passando um momento de constrangimento público. Porque eu sou a pessoa mais sedentária deste local, desse ambiente. Eu estou até ruborizada. Pelo menos a Cláudia está me fazendo companhia. Então, enfim. Eu fui consultar. A gente vai mudar isso para de hoje. Eu fui consultar, né, esse atestado de aptidão física, fui consultar. E aí eu vi que uma das perguntas que está lá é sobre se você faz uso de remédios de uso contínuo. Exatamente, gente. Isso é uma pergunta gravíssima. É muito do que a doutora Josânia falou. Não se iludam. Você responde lá. Não faço uso de remédios controlados. E depois você tem um problema cardíaco, ou psiquiátrico, ou psicológico, e um surto de síndrome do pânico dentro da academia. E você é uma pessoa que faz uso de uma série de medicações controladas. Então, quer dizer, você acha que você está resolvendo o problema, você está criando um outro problema muito maior. Porque se você precisar de um afastamento, não é? Exatamente. As pessoas se sentem constrangidas de responder isso. E não infelizmente. Pelo contrário, né, Gislaine? Que você precisa, você, personal trainer, né? Você, enquanto personal, você pode se cercar mais de informações e você pode até ser também um pouco mais, né, capciosa com digamos, o seu aluno e no decorrer dos dias fazer perguntas.
Mas na Sim. academia ninguém Não, mas vai. em relação assim, aos meus alunos de personal, a relação é diferente. Quando você tem, eu até brinco que personal é muito empatia. Então, quando você tem, vamos supor, lógico que tem casos que a pessoa, alguém te indicou, a pessoa chega até você nem te conhece, sim. Mas a maioria dos casos, a pessoa chegou até mim porque ela já me conhece de alguma forma, já viu o meu trabalho, já rolou uma certa empatia. Então, na maioria dos casos, a pessoa já se sente mais à vontade comigo. Até porque sou eu que vou lidar com ela. Agora, nas academias que é complicado. Porque, tipo assim, você chega lá, você vai atender o aluno um dia e, às vezes, ele nunca mais nem vai encontrar com você, porque ele não vai malhar no horário que você está trabalhando. Vamos dizer assim. Exatamente. Então, ele fica extremamente constrangido de falar certas coisas com você, infelizmente. Até mesmo o fato de você perguntar assim, você faz alguma atividade física? Até isso a pessoa fica com vergonha de falar que não faz. Não, não. Lógico, tem casos que a pessoa é sincera. Mas já aconteceu e acontece em muitos casos da pessoa ficar com vergonha de falar que não faz. Fala, não, já fiz sim, eu já malhei. Todo mundo que entra na academia fala que já malhou, não sei o quê. E daí você acha que você está montando um treino para uma pessoa que já é ativo, e a pessoa fica mais perdida ainda, o que você monta desmotiva muito mais. Porque aí que ela abandona mesmo, porque ela falou mentira pra mim. Exatamente. Então, assim, ter um personal ajuda acho que até nisso. Nessa cumplicidade, vira uma relação muito próxima. Então, assim, isso ajuda muito no personal. É verdade. Entendi. É importante frisar muito isso, assim. É uma relação de consumo, as pessoas precisam fazer uma autorreflexão verdadeira, não omitam, porque tanto para que o seu educador físico monte a sua série de exercícios que realmente possa te Com a ajudar sua realidade. com a sua realidade, evitar uma lesão, evitar uma situação pior e também se proteger. Eventualmente, assim, né? Tomara que nunca aconteça, mas se a pessoa coloca lá na ficha a realidade, que ela vem de uma série de problemas cardíacos ou de problemas de histórico de família, etc. e tal, e acontece alguma coisa na academia, e por até omissão da academia, negligência, né? Negligência principalmente dessas redes muito grandes, o que você vai fazer? Você pode acionar a responsabilidade civil dentro do Código Civil. Não, assim, em academia eu já atendi aluno que quando eu comecei na anamnese, eu falei assim, olha, você me desculpa, mas não tem como eu montar um treino para você. Você vai ter que ir num médico, pedir certos exames, sim. E não é por mim, é por você mesmo. Mas, assim, isso é raridade. A maioria das vezes, e às vezes eu já atendi outras pessoas na mesma situação, mas que não foram sinceras comigo. É melhor perder Então, o aluno do que se arriscar, né? Pegar essa responsabilidade, né? Isso. E é muito difícil também. Sabe por quê? A pessoa pode ser muito grata a mim de eu ter tido essa atitude, ou ela pode ir reclamar de mim na academia. Então é complicado. No caso do personal trainer autônomo, é interessante assim, também formalizar essa relação por meio contratual? Então, registrar isso. Eu entendo que a relação, por ser uma obrigação de meio, pelas pesquisas que eu fiz a respeito na jurisprudência, eu vi poucas relações ou poucas sentenças que chegaram a penalizar o educador físico por não ter obtido determinado resultado. Eu estudei um pouco a respeito, por exemplo, do dano estético, né? Porque o que causou efetivamente naquela pessoa aquele descontentamento. Mas como a obrigação do personal não envolve tão somente aquele tempo que ele está com ele, como vocês falaram muito bem no início, né, do nosso bate-papo, existe uma necessidade de educação alimentar, existe uma necessidade da pessoa estar bem psicologicamente para ela não desistir, não desestimular, etc. E tal. Então, esse nível de condenação eu não encontrei. Agora, da questão de lesão,
realmente eu acho que vale a pena que as pessoas façam um relatório muito fidedigno, guarde isso numa pasta e fiquem atentos, sim. Eu vou dar um exemplo, que eu estive lá no escritório, não era um personal trainer, não era educador físico, era uma fisioterapeuta que estava fazendo pilates. Ela tinha uma salinha no centro da cidade, ela tinha alguns aparelhos de pilates. A minha cliente estava aqui, né, que é uma cliente de benefício de auxílio-doença, ela falou comigo que ela fez umas 2 semanas de sessão de pilates e ela ficou acamada, gente, só conseguindo levantar para ir no banheiro de tanta dor que ela sentia por quase 2 meses. O ortopedista dela falou que ela deveria processar a fisioterapeuta para cassar a licença dela de fisioterapeuta. Então, acontece mesmo. Acontece de verdade. E aí que vem a questão da responsabilidade subjetiva. O que é a responsabilidade subjetiva no Código Civil? É você comprovar imprudência, imperícia ou negligência. Então, a negligência que eu citei, que é muito comum no comportamento das academias, porque põe 300 pessoas para dentro e põe um educador físico no pátio para tomar conta daquele mundo de gente fazendo atividade diferente. E no caso do personal, a gente já tem que ficar mais atento com a imprudência e com a imperícia. Porque é ele que passa a ficha, é ele que tem que verificar se a atividade está sendo feita dentro, né, da contento, ou ele percebendo qualquer dificuldade daquele aluno, ele precisa imediatamente suspender o exercício. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas a isso. Realização de contrato formal não é do jeito que a gente imagina. Tipo, eu vou fazer um contrato para não ter, por exemplo, obrigação trabalhista? Não, claro que não. Você vai fazer um contrato para fixar, né, o horário de trabalho que aquele cidadão vai estar ali com você e o que você visa com aquela atividade direcionada. E aí o personal, por sua vez, também vai procurar colocar naquele contrato que ele não se responsabiliza por atividades feitas fora do horário dele, fora da assessoria dele, atividades feitas ao ar livre com grupos, etc. e tal, para deixar muito claro que tem que comprovar a culpa. O que eu quero frisar com isso? O personal, aquele cidadão que está ali exclusivamente cuidando da assessoria do seu exercício, ele só é responsabilizado civilmente se você provar a culpa, a intenção de lesionar ou a falta de prudência, perícia ou atitude negligente. Do contrário, cai tudo na área da fatalidade. Então, né, como ninguém quer ficar lesionado e nenhum personal quer uma sentença condenatória, então é importante. A gente, quando oferece uma pessoa para assinar um contrato, a pessoa parece que se sente ofendida. E é uma proteção para todos os lados. Porque o profissional autônomo também, ele fica muito rendido. Por quê? É na hora do pagamento. Sabe? As pessoas, elas contratam um profissional. E aí, por culpa delas, elas ausentam vários treinos. Chega lá no dia do pagamento, ela acha que ela não tem que pagar porque ela não teve aula. Tipo, o profissional sobrevive de vento. Sem pensar que ela fez um acordo com a pessoa. Porque uma coisa é eu fazer um acordo seguinte. Olha, eu não tenho tempo fixo, eu quero pagar por aula, você está disponível, a gente faz, você não está disponível, a gente não faz. Beleza, então eu vou pagar por ali. Outra coisa é eu contratar um profissional por mês para poder me dar aula, aí todo dia me bate aquele preguição de fazer exercício e chega no final do mês eu não fiz nenhum exercício e fala assim aqui, esse mês então eu não tenho que te pagar, né? Sendo que na academia a pessoa tem essa cultura que ela sabe que ela tem que pagar, ela indo ou não. Então, o contrato são assim culturas que a gente tem que ir mudando, de que o contrato ele não é uma coisa negativa, ele é uma coisa positiva, porque ele protege os dois lados. Ele protege as pessoas, ela vai cercando ali e vai evitando aquele desgaste emocional também, né, na relação. Bom, mas vamos aproveitar que já está quase dando. Eu estou olhando aqui porque eu adoro passar. A Cláudia, quando a gente, antes de começar a live, ela virou para mim e falou assim: ô Jô, o Instagram agora pode fazer live 4 horas, mas você se controla, né? Ele corta também.
É... Ou seja, Hoje, só pra gente motivar. exercício não é brincadeira, né? Desculpa, eu te cortei. Mas exercício não é brincadeira, é coisa séria. E a questão do contrato, né? Que a Paula falou, que a Jo falou, o contrato é para garantir as partes. Cada um vai colocar É. o que vai fazer ali, né? Para ter as responsabilidades. Então não tem que ter medo de fazer contrato. Pelo contrário, tem que querer fazer o contrato, né? Para Eu tudo dar vou certo. fazer só uma observação antes da Jo passar para as próximas perguntas, que foi um detalhezinho que eu acabei de falar, que eu esqueci de falar, que é a questão da manutenção dos equipamentos. O que dá muito problema de responsabilidade civil é a manutenção de equipamentos de academia. Muito problema. Porque a pessoa vai fazer uma bicicleta, por exemplo, o pedal quebra. Ou então o banco quebra, você, né, machuca. Problemas também no aparelho, o aparelho quebra, cai em cima de você um atentado. Isso é responsabilidade total da academia, tá, gente? A manutenção dos equipamentos é responsabilidade do local, do fornecedor. Então, qualquer problema, falta de manutenção, o aparelho está rangendo um barulho fora do normal, quebrou, isso é responsabilidade deles. Agora, só para a gente dar uma animada, uma motivada nas pessoas a fazerem atividade física, por exemplo, atualmente estamos em lockdown e as academias estão fechadas. E tem aquelas pessoas realmente que não têm essa disponibilidade de ir para a academia ou não têm ânimo também de ir para uma academia. Mas independente do espaço físico, independente delas morarem num apartamento ou numa casa ampla, ainda é possível também, né, Gi, contratar, e mesmo com insuficiência financeira, é possível contratar um profissional para que ele reconheça o seu espaço doméstico e ali faça a prescrição de atividades físicas. Faça ali uma ficha, tipo, eu vou pagar um profissional para ele vir, né, olhar o que eu posso fazer de atividade física aqui no meu espaço doméstico e de tempos em tempos, como eu não vou ter condições de pagar ele para ir 2 vezes por semana ou mais vezes, de tempos em tempos e melhorando essa prescrição de exercícios, isso é possível? Com certeza. Só que, assim, aí entra no que a gente já conversou sobre o ideal seria que a pessoa, se ela for fazer sozinha, é que ela já tenha pelo menos uma certa vivência, né? Mas é muito válido e é o que tem mais acontecido, as pessoas começarem a se exercitar em casa, improvisando coisas que da própria, que você tem em casa mesmo, garrafa de água, pacote de comida. Foi o que mais aconteceu esses tempos todos da pandemia aí. Quem não tem como ter um personal semanal, né? Então, tem sim, com certeza, você pode contratar, você pode procurar um professor, ele vai na sua casa, ele vê o que você pode, o que você tem de espaço, e dentro das suas limitações, os seus objetivos, ele vai sim montar um treino para você, e esse treino pode ser semanal, pode ser trocado mensalmente, aí vai de acordo com a pessoa mesmo, com o gosto da pessoa. Porque a atividade física, ela, ao ar livre, ela é positiva, mas ela tem uma questão, que as influências do tempo vai te prejudicar ou não exercitá-la. E é impressionante, gente. Você demora bastante a adquirir condicionamento físico, mas 2 semanas que você fica parado, para você voltar depois... É horrível. Principalmente se você, se você for pensar numa mãe que tem que cuidar de filho, que tem que cuidar de tudo, de trabalho, de não sei o quê. Então, assim, você fica 2 semanas, você se acomoda de novo naquela sua rotina parada, né? Então, assim, essa possibilidade da pessoa procurar um profissional que tenha essa disponibilidade de fazer essa prescrição de exercícios, ela é boa. Eu lembro até de uma propaganda do... Esqueci o nome daquele magrinho que fez Hilda Furacão, o padre lá, como que ele chama? Rodrigo Santoro. Né? Que ele faz uma publicidade para eu acho que foi uma agência bancária, não me recordo. E que aí fica aparecendo o antes e o depois.
E ele agradecendo o eu dele jovem, que o eu dele jovem exercitava, alongava. E aí ele fala assim, eu agradeço por todas as vezes que você alongou de manhã, que você se exercitou de manhã. E às vezes a gente, com um profissional nos acompanhando, esse ânimo, né? Ele é desenvolvido. A gente cria esse ânimo, né, de desenvolver esses hábitos. Essa motivação. Vai todo mundo para casa da Jo fazer exercício com a Gi. Pronto, resolveu. Não podemos aglomerar, mas a Gi, como profissional da saúde, ela pode ir na casa da Paula, ela pode ir na casa da Cláudia, ela pode ir na casa dos nossos ouvintes. Aí eu fazendo propaganda pra Gi. Não, gente, mas eu gosto muito dela, porque a Gi é uma profissional que ela me entende. Eu falo o seguinte, hoje os profissionais, além da sua profissão, também eles são psicólogos, porque eles têm que lidar com os nossos temperamentos, com a nossa disposição. Ela tá sempre ali, sabe, tentando dar aquela injeção de ânimo. Ainda mais pessoas como eu, assim, que não tem afinidade com a atividade física, faz exatamente para não ficar sedentária. Foi uma coisa que eu sempre deixei muito clara na nossa relação, né, Gi? Olha, eu não busco um corpo escultural. Eu busco saúde, eu busco condicionamento físico, porque eu acho muito triste, gente, você subir uma escada e quase morrer quando você chega lá em cima. Você fica bufando. Então, assim, eu acho legal essa relação. Eu confio nela. Eu confio muito nela. O Bruno, quando também conheceu o trabalho dela, viu a diferença dela, não estou aqui fazendo só publicidade dela, não, é porque eu confio no profissional. Eu valorizo. A gente fala tanto que a gente quer ser valorizada como profissional na nossa área de atuação, e eu falo que às vezes a gente esquece de valorizar o outro. Né? Quantas vezes a gente assim fica com pena de pagar um personal trainer? Quantas vezes a gente fica com pena de pagar um jardineiro? Quantas vezes a gente fica com pena de pagar determinados profissionais e a gente quer que ser valorizado, né? Claro que eu valorizo olhando o currículo, olhando, aquilo que a Gi falou, de empatia. Se eu pegar um personal trainer que ele trabalha mais com aquela parte estética, escultural, e que vai me bombar exercício, sendo que eu não quero isso, provavelmente vai afastar o seu aluno também da atividade física, né, Gi? Cada um com o seu objetivo, eu acho que tem empatia com um determinado profissional. Porque tem profissional, sim, que não aceita você levar o exercício, ele acha que você não está levando a sério, que está queimando o filme dele. Se você não seguir aquilo ali e se dedicar e tal. Só que cada um tem o seu objetivo, tem as suas escolhas, e isso tem que ser respeitado. Então, assim, eu tenho que saber lidar com os meus clientes de acordo com o objetivo de cada um. Se a pessoa... Eu tenho alunos que não gostam de ficar conversando muito. Vamos, acabou um exercício agora, não sei o quê, não dá para fazer mais um. E eu lido com ele de acordo com o que ele me pede. E assim, se eu lidar nesse tipo de trabalho com um aluno que não é esse objetivo, nossa, eu vou desmotivar ele ao invés de motivar. Então, essa empatia surge até nisso, de você conhecer o seu aluno e lidar com ele de acordo com o que ele quer realmente com a atividade física. Isso não é me desvalorizar, pelo contrário. É eu respeitar o porquê ele está me contratando. E assim... Eu sou muito grata aos meus alunos, porque eu estou indo dentro da casa das pessoas. E isso é muito sério. Então, assim, eu me sinto muito valorizada por isso, porque, assim, é complicado você colocar uma pessoa dentro da sua casa, né? Mas, se você for ver, hoje em dia, a gente redescobrindo, reinventando essa atividade física, treino em casa, ao ar livre, não virou mais desculpa. Né? De você não fazer. E é uma questão de objetivo e saúde mesmo, porque uma das coisas que eu sempre falo com a Gigi, o treino aqui em casa, né? O treino me cansa muito mais, né? Cobra mais do meu corpo
do que quando eu faço a atividade física lá na academia. No equipamento os equipamentos lá de musculação, né? O treino, nosso Deus, a gente fica acabado com o treino. Que eu ia falar, que E eu acho que... ao mesmo tempo Não pode fica falar. um ambiente gostoso de estar, sabe? Então eu acho que pode motivar você até nisso também. Porque você está lá na academia e tal, agora você está na sua casa, sabe? Eu acho que vira um momento bom, além da atividade física, você estando na sua casa. Eu acho que é muito Dá também a importância, né, do personal ganhou muito espaço agora durante a pandemia, logicamente, por conta das questões restritivas, mas o personal, a sedentária falando, né? Mas o que a gente sabe é que existe uma questão de compromisso mesmo. Muitas vezes você sozinha, né, indo para... Eu conheço muita gente que fala isso, né? Que conversa sobre isso. Ah, eu não vou me deslocar para ir para academia sozinho. Porque me bate o desânimo, bate a questão da desmotivação. Muitas vezes o início do treino é muito dolorido. Eu vejo muita gente falando, nossa, fui treinar, voltei, tá tudo doendo, eu não consigo sentar, não consigo levantar. Não, então, as pessoas reclamam muito também. Chega na academia, tá tudo cheio, eu não consigo fazer nada. Entendeu? Aí a pessoa começa a jogar. O personal, eu acho que vai muito também desse compromisso, essa relação de empatia. E, tipo assim, é o horário do personal. Se eu não for, ele vai ficar lá sozinho. Ou ele não vai conseguir colocar um outro. É o compromisso. Exatamente, um outro Você aluno. Nem que você vá constrangido, mas você vai. Entendeu? Que você fala, nossa, eu não posso falhar com ele. Não é comigo, não, mas é com ele. Aí você vai. E aí, você vai, talvez esse seja o primeiro motivo que te faça sair de casa. Mas quando chega lá, você tem prazer depois que está lá. Ou pelo menos quando termina. Você fala, ai, que bom que eu vim. Eu escuto muito isso. Nossa, eu estava tão desanimada, mas que bom que eu vim. Agora eu estou me sentindo tão bem. Pois E talvez se eu não tivesse mais esperando, se ele não tivesse assumido esse compromisso comigo, ele não iria sair de casa. Então, é um fator motivacional que faz você ter constância no seu exercício também. Exatamente. É válido por isso. Nem que seja pelo compromisso. Eu acho que vale muito a pena. Pelo papo, e pelo dinheiro. Não, sim, lógico, né? Ou pelo medo de gastar dinheiro, mas é porque é muito comum o pessoal pagar a academia para não ir. Mas é comum também a pessoa falar, não, eu tô te pagando, eu tenho que. Eu falei assim, isso mesmo, vão justificar o seu dinheiro. Falta não. Porque é um direito seu. Se ele tá me pagando, é um direito dele querer o treino sim, né? Não, certíssimo, certíssimo. Ô, meninas. Ô, gente, já deu o nosso horário. Fazer suas considerações finais, aí se quiserem fazer alguma consideração final, né? A Gia e a Paula, a Jo também, para a gente poder já ir para o final, finalizando, que a gente já está passando o nosso horário aqui, né? Eu queria agradecer, né, vocês de terem aceitado. É a primeira live do Papo Reto no Instagram e vocês estão estreando. Eu queria, logicamente, agradecer o convite das meninas. Eu já acompanho o Papo Reto há um tempão, inclusive recomendo. Acho que vale muito a pena. Acho que ficou um papo muito legal de sexta-feira, né? Um papo leve, um papo que mexe com autoestima, que mexe com tudo. Da minha parte, digamos assim, pelo jurídico, né? Eu acredito que o que fica é a importância de você deixar muito claro o seu objetivo e o compromisso do outro. Acho que isso tem que ser uma relação muito transparente e, como a doutora Josânia falou muito bem, se você faz o contrato, você evita pelo menos o constrangimento, porque então os termos já estavam ali, preto no branco, não tem discussão. E, por outro lado, manter aí a comemoração ao mês das mulheres, né? Parabenizar a Gi, porque quem deixa os corpos das mulheres bonitos merece os nossos parabéns. Então, eu também quero agradecer vocês pelo convite, foi um prazer. Realmente, como você falou, foi muito gostoso a nossa noite, esse papo, assim. Eu acho que
foi esclarecedor, como eu imaginava, até para mim, espero que para as pessoas também que estão assistindo. E assim, eu acho que assim, atividade física não pode ser alguma coisa imposta. Por isso que eu bati na tecla, tem que ser prazerosa. Então eu não falo que a pessoa assim me contrata, vamos fazer musculação. Mas o que eu deixo assim de recado é não sejam sedentários. Eles se exercitem, seja de qualquer forma, mas procure uma atividade. Vai experimentando, nem que seja um mês em um mês na outra, até você se encontrar. Mas não deixe de buscar isso. E aí, quem sabe a gente marca uma aula ao ar livre aí, ó, futuramente. Vai ser um prazer. Bom, Para vocês conhecerem meu trabalho, até para vocês terem uma outra visão, às vezes, da atividade física ou da academia. É válido. bom, meninas, eu agradeço a presença das duas, porque, como eu falei, são duas profissionais que eu admiro demais. São duas profissionais excepcionais, tanto a doutora Paula Assunção quanto a Gislaine, cada uma na sua profissão, mas são pessoas, assim, ímpares, né? Eu gostaria também de agradecer a todos que participaram da nossa live e que estão aqui conosco até agora, ou os que vão vir a assistir. Aproveito também para convidá-los a participar do nosso sorteio do Dia das Mulheres. Nós estamos fazendo um sorteio e pode participar tanto mulheres quanto os homens que pretendam presentear as mulheres com os nossos brindes. Basta curtir a nossa foto oficial lá no nosso perfil e concorrer e ter a sorte de ganhar algum dos nossos brindes. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite.